Caim segue suas aventuras e enfrenta um poderoso dragão vermelho sozinho. Ele vence sem dificuldade. Ele olha os status e percebe que pelo visto exagerou. Ele possui o título de inimigo de todos os monstros e matador de dragão. Além da mana dele já superar 80 bilhões. Fala pessoal, tudo beleza? Se inscreva no canal e nos ajude a criar a melhor comunidade de animes do Brasil. Para todos que já se inscreveram, meu muito obrigado e vamos para o vídeo. Agora, aos 10 anos, Caim é obrigado a ir para a capital debutar. Este é um evento obrigatório para todos os filhos de nobres. Reine, que já completou 12 anos, irá fazer a prova de admissão da escola. Ela diz para que Caim cresça logo e vá morar com ela na capital. Além disso, ela diz que ficará em primeiro lugar na prova. O trajeto para a capital dura em média uma semana, desde que não apareçam monstros no caminho. Caim, preocupado com os soldados e sua família, utiliza sua magia Buscar para se precaver de ataques. Ele percebe que a 3 km está acontecendo uma luta neste momento e que dezenas de monstros estão cercando cerca de 10 humanos. Seu pai se impressiona que ele consiga ver algo tão longe. Caim diz que não chegará a tempo desse jeito. Ele pula da carruagem e, utilizando uma magia de vento, segue em disparada. Reine grita para que ele tome cuidado. Com os monstros quase atacando a carruagem e os soldados quase todos mortos, Caim chega. Um soldado, ao invés de agradecer, diz que ali não é lugar para uma criança. Caim, no entanto, não dá atenção e parte para cima dos monstros. Ele vai derrotando um a um com suas magias. Quando as magias começam a colocar os soldados e a carruagem em perigo, ele decide seguir para a espada. Somente o chefe dos monstros sobra e, utilizando sua espada banhada em chamas, o derrota. Caim pergunta ao soldado se está tudo bem, e este soldado diz para que ele não se aproxime da carruagem. Caim pede desculpa e se apresenta como o terceiro filho do Marquês Garen. Os soldados do Marquês chegam, mas a luta já tinha acabado. Caim então utiliza sua magia de cura em área e salva a vida de quantos soldados ainda fosse possível. Ele diz que não pode recuperar o sangue perdido e por isso todos precisam descansar. Além disso, os mortos infelizmente não podem ser ressuscitados. Garen chega e diz que quer explicação da cena que presenciou aos seus guardas. Ele percebe que a carruagem possui o brasão do Duque Santana. Neste momento, a porta da carruagem se abre e vemos a princesa Telestia e a senhorita Silk. Eles se curvam em respeito. Elas agradecem por terem sido salvas e Caim diz que nada o faz mais feliz que salvá-las. Telestia estava muito nervosa e Caim utiliza uma magia para acalmar o seu coração. Elas entram em relaxamento extremo. Elas também se apresentam e dizem que são muito gratas a Caim. Silk diz que viu tudo que ele fez com sua magia. Silk e Telestia disputam Caim e perguntam o que traz ele para aquele caminho. Elas pedem com jeitinho para que Caim siga a viagem em sua carruagem, pois ficarão com muito medo caso aconteça algo parecido, e neste caso Caim possui a condição para protegê-las. Ele pede ajuda a seu pai, mas nada adianta. Elas seguem disputando Caim durante a viagem e a princesa Telestia diz para que ele a chame apenas de Teles, e Silk diz que nada de chamá-la de senhorita. Eles desembarcam em uma cidade e quando vai se despedir, Silk e Teles dizem que não. Caim e seu pai dizem que mesmo tendo apenas 10 anos não é apropriado que garotos e garotas dividam um quarto. Elas obrigam, utilizando de sua hierarquia, que Caim fique com ela. Garen diz para que ele seja prudente, afinal só tem 10 anos. O grupo seguiu por mais alguns dias e finalmente chegou à capital real. Caim se impressiona com o palácio. Ao desembarcar, o vice-capitão da guarda questiona por que eles estavam juntos na carruagem e as meninas explicam que Caim a salvou e que ele é o mais forte. O vice-capitão se apresenta. Seu nome é Dain. Ele agradece pela proteção das meninas e também por ter trazido todos os seus companheiros falecidos. A família de cada um ficará muito feliz por ter a oportunidade de enterrar seus entes queridos. Caim diz que agora possui planos e se despede do vice-capitão. No entanto, ele segura Caim e diz que ele possui assuntos urgentes para aquele momento. O rei o espera. Em uma audiência com a presença de todos os nobres, o rei e o primeiro-ministro contam tudo o que aconteceu. Os nobres ficam sem entender como um garoto foi capaz de derrotar 50 orcs organizados por um orc general de altíssima posição. O rei dá a Caim o título de barão, e se não bastasse ainda o presenteia com 10 moedas de platina e uma mansão. Marquês Corgino questiona sobre os prêmios a Caim, que não se pode presentear assim uma criança. O rei então pergunta a Corgino se ele seria capaz então de derrotar 50 orcs sozinho. Além disso, o rei chama a atenção dele e faz com que ele volte imediatamente ao seu lugar. Caim diz que não tem muita escolha, então aceita com extrema gratidão os presentes. O rei diz para que ele não vá embora e que se direcione a uma sala de reunião. Caim e seu pai esperam pelo rei, que chega acompanhado das meninas, do duque e do primeiro-ministro Magna. O rei diz que isso não é uma audiência, que podem se sentar. Ele agradece agora como pai por Caim ter salvado a princesa Telestia e a senhorita Silk. Ele diz que Telestia falou para ele tudo o que aconteceu. O duque Eric, pai de Silk, também agradece por tudo. Caim diz que não fez nada demais e que apenas salvou pessoas na estrada.
O rei diz que uma criança talentosa, tanto na magia quanto na espada, e ainda com a bênção dos deuses, não pode ficar sem apoio. Por isso, quis que ele virasse barão, e que receberá pagamentos de acordo com o regulamento do reino. Não menos importante, ele diz para que Kain aceite a mão de Silk e Telesh em matrimônio. É claro que o casamento oficial somente acontecerá após a maioridade. Kain se espanta. O rei diz para que ele aceite. Afinal, não se lembra do que ele fez? Ele deu os braços às meninas dentro da carruagem e até mesmo dividiram um quarto. Após esses acontecimentos, elas não podem noivar com mais ninguém. Voltando um pouco no tempo, vimos que Magna, o primeiro-ministro, sugeriu ao rei que fosse dado a Kain um título e que assim poderia ver como ele realmente é. O rei faz uma suposição e pergunta a Silk e Tele se elas aceitariam Kain como noivo. As duas ao mesmo tempo respondem que aceitariam na hora. O rei então decidiu ali que faria com que Kain ficasse no reino para sempre. Kain até tenta pedir ajuda ao seu pai nessa sinuca de bico, porém ele não se intromete. Kain então aceita o noivado com elas. Rhaene pede explicações de como ele está noivo de duas garotas, e seu pai diz que o rei o chamou em particular para perguntar se Kain era um conquistador barato. Ele está em apuros. Kain vai para a igreja e se encontra com os 7 deuses. Ele diz que exagerou e quer discutir os seus status com eles. Zenon diz que os números realmente são inumanos e que ele neste momento deve ser o ser humano mais poderoso do mundo. Eles perguntam se ele não quer ser um semideus e diz para ele que se cuide. Zenon pede que Kain crie algo que entretenha a todos. Ele diz para que ele pense em algo do outro mundo e assim construa. Kain acompanha Rhaene e sua mãe Sara na compra de alguns vestidos. Ele fica muito envergonhado na loja e sai correndo. Reencontrando Parma na rua, eles dizem o que estão fazendo na capital e Parma então apresenta a Kain o seu tio Tamanis. Kain pede para ver a loja dele e pede para que ele ajude na criação de um item recreacional. Ele possui toda a ideia em sua cabeça e deixaria a fabricação e venda para Tamanis. Eles chegam a um acordo e ficam super empolgados com a produção. Kain deixa uma moeda de ouro como investimento adiantado e pede que Tamanis faça um protótipo primeiro. Eles se despedem e quando Kain sai da loja percebe que fez besteira. Ele esqueceu completamente de Rhaene. Ela está furiosa. Ele a elogia e ela feliz diz que já que ele não viu seus vestidos na loja, verá tudo em casa. Sylvia pede que Kain volte à loja de Tamanis. Ele já acabou o protótipo e ficou incrível. Kain diz que está igualzinho ao revés que ele imaginou. Ele aproveita e chama Tamanis para uma partidinha. Tamanis fica super empolgado e diz que isso será febre entre as pessoas. Eles não sabem que no outro mundo isso é um item clássico. Kain diz que quer que ele faça 2 versões desse jogo, uma para os nobres e o outro para a população em geral. Ele quer que todos tenham acesso ao jogo e que possam se divertir. Ele diz para que Tamanis produza 50 unidades da versão nobre e pelo menos 1000 unidades populares. Kain empresta mais algumas moedas de ouro e fala que isso é outro empréstimo adiantado. Eles levam o item ao deus do comércio, que por 3 anos o protege para que não seja plagiado. O contrato é firmado e a partir de agora os deuses já fizeram deste item deles. Kain pede que Tamanis faça mais uma versão nobre e diz que entregará à corte. Tamanis fica em choque e diz que uma companhia pequena como a dele nunca poderia fazer algo que fosse digno da corte. No entanto, Kain diz que confia nele e que ele conseguirá. Os deuses estão se divertindo com o reverse, assim como Kain imaginou. De volta em casa, Sylvia chama a atenção de Kain, pois o debut já irá começar. Na carruagem, Garen dá conselhos a seu filho, principalmente com os pais que vierem apresentar as suas filhas. Kain se diz nervoso, e seu pai pede para que ele preste atenção em tudo. O baile parece deslumbrante. Kain vê Kojiro e seu filho e sente uma energia negativa vindo do menino, do que Eric o chama, e Silk também está em sua espera. Garen agradece a gentileza e apresenta Kain ao Duque. Aquele encontro anterior foi secreto, então eles precisam manter as aparências e fingirem que não se conhecem. Silk também se apresenta e diz que é muito grata a ele, pois sua coragem foi impressionante a sua vala. Kain diz que Silk está tão bela que poderia ser a princesa do seu próprio reino. Eric, no entanto, interrompe e diz que, para alguém de 10 anos, Kain sabe muito bem como agradar as mulheres. Garen, sem jeito, diz que tudo isso é por causa de sua irmã Rhaene, pois caso ele fale qualquer besteira, ela fica muito brava. A princesa Telestia e o rei aparecem, e ele faz um discurso a todos os debutantes, para que principalmente empenhem-se a vida toda pelo bem do reino. Seguindo o protocolo, Kain agradece a recepção e se apresenta. Ele cumprimenta a princesa Teles e também a elogia. O rei pergunta a Garen o que ele fez para criar um filho tão galanteador. Kain diz que gostaria de presentear o rei com um item especial. Ele então tira de sua caixa de itens o jogo Reverse, que produzia em conjunto com a companhia Sarakai, do tio de Parma. O rei diz que o jogo parece muito interessante e diz que gostaria de conhecer mais sobre isso. Ele pede que Kain vá à sala de recepção após a cerimônia.
cerimônia. Garen pergunta se Kain estava metido na produção de um jogo sem que ele soubesse, e Kain confirma. Ele diz que temia não poder bancar sua mansão e por isso produziu. Silk chega e conversa com Kain. Teles ainda está com o rei e precisa cumprir o seu dever de princesa. Rabbit, o filho do Marquês Corgiro, chega e tenta se engraçar para Silk. Ela, no entanto, é fria no seu cumprimento e só o faz pela educação. Os amigos de Rabbit ordenam que Kain saia e o chamam de mal educado, pois sequer sabe cumprimentar os nobres. Kain pede desculpa e se apresenta como um barão Kai. Os meninos, no entanto, acreditam que ele seja filho de um barão e o destratam. Rabbit e Kain se estranham e no ato impensado, Rabbit chama Kain para resolver lá fora essa divergência. Já no jardim, Silk abraça Kain e diz estar preocupada. Rabbit, no entanto, grita para que eles parem com esse grude e que seus amigos possuem a bênção dos deuses e por isso podem usar magia. Eles conjuram sua magia e pelo espetáculo até parece que são fortes. No entanto, a magia de ambos é muito fraca e vergonhosa. Silk fica com raiva e para com toda essa palhaçada. Ela diz que Kain não é só um filho de barão, ele já é um barão. Ele também é filho do Marquês Garen, além de ter derrotado sozinho uma horda de mais de 50 orcs na estrada. Ela ordena para que eles se curvem e os três imploram perdão, saindo correndo em seguida. Silk diz que Kain já sabia que os meninos não o tinham reconhecido e que ele possui um lado cruel. Ela contará isso a Teles. Kain pede para que ela não conte e Silk diz que apenas se ele for em um encontro com ela guardará este segredo. Teles, no entanto, chega na hora e pergunta que segredo e Silk diz que eles terão um encontro a sós. Teles, com inveja, diz que também quer um encontro e Kain diz que entendeu o recado. O rei chega na hora e diz que precisará ter uma conversa com Kain e como ele age com sua filha. Eles jogam uma nova partida de reverse e o rei até pensa em manter o jogo em segredo. No entanto, Kain diz que ao invés de guardá-lo somente para os nobres, ele gostaria de oferecer a todos os cidadãos essa diversão. Magna, o primeiro-ministro, dá a Kain a chave e a planta de sua casa. Ele explica que o rei estava em audiência, mas vemos que ele estava louco por uma partida de reverse. Já o Duque Eric, que estava à procura de Kain, entra na sala e pede por uma partida. Kain chega em sua mansão, porém ela está bem acabada, tudo está destruído. Ele facilita as coisas e utilizando magia, limpa e repara cada cômodo de sua nova casa. Sylvia, Colan e o restante de sua equipe chegam em casa. Todos estão prontos para o trabalho. Sylvia coordena a todos e diz para que comece a limpeza. No entanto, tudo já está limpo, sem um grão sequer de pó. Kain se desculpa e diz que limpou tudo usando magia. Colan diz para que ele deixe tudo com eles e que Kain agora se arrume para ir à mansão de seu pai. Kain só então lembra que seus irmãos Dijin e Alec estão voltando para casa. A família se reúne e os irmãos mais velhos dizem estar muito orgulhosos de Kain. Afinal, ele foi o primeiro dentre todos os irmãos a conquistar um título. Raine se diz muito curiosa para conhecer a mansão de Kain. Já os irmãos dizem que a mansão é meio capenga, pois já estava inutilizada há muito tempo. A família chega à mansão de Kain e, no entanto, a cena é outra. Tudo parece novo e muito limpo. Kain explica que usou magia para limpar e consertar tudo, e seus pais já não ficam mais surpresos. Garen diz a Kain que a mansão está ótima, mas falta obras de artes ou até monstros empalhados na decoração. Kain fica feliz ao saber que monstros também servem, e diz que já colocou um. Sylvia grita e todos pensam ser um ataque inimigo. Kain sai na frente. No entanto, ao chegar lá, todos estão assustados com o dragão vermelho empalhado que Kain colocou como decoração. Garen, impressionado, pergunta como algo assim veio parar ali, e Kain diz que o derrotou. Garen diz que um dragão vermelho é um monstro de classificação calamidade, e que um grupo de aventureiros rank A pode derrotar com muito esforço. Garen diz que o dragão vale 1000 moedas de platina, e que em geral ele pode ser melhor do que quadros ou esculturas qualquer. Outro grito acontece e eles correm novamente. Kain instalou um vaso japonês de 18 mil reais em sua mansão. Ele o construiu utilizando magia, e seu pai diz que agora ele precisará instalar também em sua casa antiga. Garen diz que seus convidados irão adorar, e Kain diz que nem sabia que precisava dar uma festa. Colan, adiantada a necessidade, já preparou uma lista de convidados. Kain sente falta do rei, e Colan diz que apenas condes ou superiores podem convidá-lo. Ele se desespera e não sabe o que fazer para agradar a todos. No entanto, Sylvie diz para que ele mostre sua personalidade e não ligue para as formalidades. Ele recria itens do outro mundo, e Sylvie adora. Já que os itens de cozinha deste mundo são muitas vezes de porcelana, ele cria taças de vidro para dar de lembrança. De comida, ele recria o hambúrguer e como bebida o vinho espumante. Sylvie está apaixonado por tudo e bebe várias taças de sua nova bebida. Colan interrompe a prova das comidas e bebidas e diz que um mensageiro do Palácio Real espera por Kain. Em uma nova reunião, o rei se mostra chateado por não ter sido convidado. Ele pergunta por quê e diz que quem deu a mansão a Kain foi ele. O Duque Eric explica e pede que o rei se acalme e diz que apenas os nobres de mais alto escalão podem convidá-lo.
O rei, ainda com raiva, diz que o Duque Eric está passando o convite em sua cara a todo momento, se exibindo. Cain diz que tinha planejado entregar o convite pessoalmente, e como o rei é muito ocupado, não teve a chance. Ele retira um convite do bolso e pede desculpas. O rei, feliz, pega o convite e vai logo mostrar a Eric, dizendo que ele também tem e que foi convidado. Cain explica à sua equipe que o rei estará presente. Ele também explica que a princesa Teleste é sua noiva. Sylvia diz que não importa os convidados, eles farão o melhor. Cain diz que conta com todos. Os nobres vão chegando e Eric e Silk chegam primeiro que o rei. Cain mostra sua casa e logo na entrada apresenta o dragão vermelho. Cain cumprimenta todos os convidados e diz que está feliz em recebê-los. Todos ficam impressionados com a festa, principalmente com as taças e a bebida. Bolhas estouram em suas bocas. O rei chega e todos ficam espantados, porém ele diz para que fiquem à vontade. Ele ganha sua taça e diz que nunca viu um copo tão belo, tão transparente, tão delicado. Ao beber o vinho espumante, seu espanto ainda aumenta, e o mesmo acontece quando ele conhece o hambúrguer. Tudo está magnífico. A rainha, que tinha ido ao banheiro, volta e diz que o vaso de 18 mil reais é magnífico. Ela pede ao rei que vá ele mesmo ver que coisa impressionante. O rei diz que isso é inaceitável e que amanhã mesmo Cain terá que implantar o mesmo sistema no palácio. O rei professa o maior elogio possível para uma festividade e todos os convidados ficam impressionados. O Marquês Corgiro chega e já começa destratando Cain. Colan até tenta avisar ao Marquês sobre o dragão, mas Cain impede. Após o susto do Marquês, Cain se desculpa e diz que é apenas um dragão empalhado. Corgiro segue sendo desagradável e nem imagina que chegou após o duque ou o rei. Ele coloca defeito em tudo, tanto na comida quanto na bebida. Ele é muito mal educado, mas por ser marquês eles não podem fazer escândalo. Cain mostra a lembrança preparada para os convidados e Corgiro diz que quer todas para ele. Além disso, as receitas também devem ser divididas. Cain recusa e diz que, no entanto, pode trazer a maior preciosidade do reino. Corgiro quer ter alguma vantagem e manda Cain passar logo para ele. No entanto, a maior preciosidade do reino era o próprio rei. Corgino se curva e ouve um grande sermão do rei e do Duque Eric. Ele diz que se Corgiro costuma ter esse comportamento tirando sempre, terá que repensar algumas decisões. O sermão continua e Corgiro foge. Silk, mais uma vez, percebe toda a armação de Cain e o Duque e o rei escutam a conversa. Cain os usou para impor a maior pressão do reino. No palácio, o rei dá um novo sermão em Cain e diz que ele não acredita que foi usado pelo seu próprio genro. Cain se desculpa, mas esse sermão durou pelo menos 2 horas. Muito obrigado por assistirem, se inscrevam no canal e vejo vocês no próximo vídeo.